Vamos falar sobre a polêmica relacionada à liminar ao qual o CFM entrou com um pedido na Justiça Federal requerendo que cirurgião dentista não possa realizar sedação profunda. Vamos entender então o que é, quais são as características de cada nível de sedação para realmente nós trazermos clareza sobre essa informação. Primeiramente, a liminar então, ela pede para que os órgãos competentes digam ao cirurgião dentista, digam ao CFO que dentista não pode realizar sedação profunda e essa liminar ela ainda pode ser quebrada, cabe recurso, mas vamos supor que realmente prevaleça essa decisão e que dentista não possa realizar sedação profunda. Vejam bem, nessa liminar não diz nada em relação à via de administração, ok? Então, independente da via de administração, cirurgião dentista não poderia, eu digo não poderia, porque essa liminar ainda cabe recurso e as coisas podem mudar, mas cirurgião dentista, independente da via, não poderia alcançar o nível de profundidade da sedação profunda. Vamos conversar aqui então, nível de profundidade de sedação, que é o tema desse nosso assunto. A sedação, ela pode ser dividida em sedação mínima, sedação moderada, sedação profunda. Mais do que isso, já é uma depressão maior do sistema nervoso central, onde o paciente entra em perda de consciência e isso se dá o nome de anestesia geral, e a anestesia geral realmente é um ato privativo da medicina, da anestesiologia, ok? Vamos lá então. Sedação mínima, aquela que os dentistas podem realizar no seu consultório, no seu ambiente ambulatorial, independente da via. A sedação mínima ela tem as suas características, que é uma quebra inicial da ansiedade, isso se dá o nome de ansiólise, e o paciente começa a experimentar sensações de tranquilidade. O paciente começa a ter uma resposta mais lenta, a língua fica mais mole e isso se dá o nome de sedação mínima. Uma característica muito marcante, muito presente na sedação mínima é a capacidade de manter o tempo todo contato visual. Então, quando o operador, quando aquele que administrou as medicações conversa com o paciente, ele começa a ter uma resposta mais lenta, mais devagar, uma sensação de moleza, mas ele não deixa de manter o contato visual em momento algum. Sim, essa é uma característica muito presente da sedação mínima. Alguns pacientes em sedação mínima se tornam extremamente colaborativos e já permitem a execução do procedimento. Outros tantos, e eu digo que a maioria do paciente realmente ansioso, realmente fóbico, do paciente neurodivergente, a sedação mínima não é suficiente para que o colega possa nem sequer iniciar o procedimento. Tá bem, então vamos entender agora quais são as principais características da sedação moderada, a qual o cirurgião dentista deve buscar. Por quê? Porque esse é o nível ideal de profundidade por suas características de aumentar a depressão do sistema nervoso central em comparação à sedação mínima, porém sem prejuízo da ventilação, ou seja, a respiração ela está preservada. O elo fraco da corrente na sedação é a respiração. E em sedação moderada, esse elo ele está preservado, por isso ela é tão segura e por isso realmente nós devemos buscar a sedação moderada para a realização dos nossos procedimentos. Na sedação moderada, sim, aí já tem uma diminuição maior da excitabilidade do sistema nervoso central, o paciente de fato experimenta sensações de tranquilidade, de relaxamento e de calma. Existe nesse nível, na sedação moderada, um ajuste pressórico bastante eficaz, ou seja, aquele paciente que chegou demonstrando a pseudocrise hipertensiva, ele passa a ter a sua pressão ajustada muito próximo aos níveis basais, aos níveis de normalidade. Característica muito presente, muito importante na sedação moderada é justamente a diminuição da resposta, diminuição da responsividade do paciente e em uma conversa com o administrador das medicações, com quem é o responsável pela sedação, o paciente manifesta a resposta sem precisar um estímulo maior, tátil ou verbal, porém ele tem dificuldade em manter contato visual, em manter o olho aberto. Então é aquele paciente que você fala para ele, abre a boca. Você não precisa gritar para que ele manifeste a resposta, ou seja, que ele abra a boca.
Porém, ele abre o olho e logo ele quer fechar. Por quê? Porque a sensação de sono é muito grande, é muito persistente. E nesse nível de profundidade de sedação, uma característica muito importante é a amnésia. A amnésia, nesse nível de profundidade, já é bastante efetiva. Então, se nós temos proteção da via aérea, se eu tenho um paciente que tem diminuição da resposta, mas não uma diminuição acentuada da resposta, e o paciente se sente muito calmo, muito tranquilo, muito relaxado, e existe um ajuste pressórico, esse, sem dúvida nenhuma, é o nível ideal ao qual nós devemos buscar. A grande polêmica, então, vem na sedação profunda, porque na sedação profunda, sim, aí nós podemos ter comprometimento, podemos ter comprometimento da via aérea. E se nós temos comprometimento da via aérea, realmente o colega tem que estar apto, preparado para resolver, manejar a via aérea, reverter uma sedação, disponibilizar oxigênio, manejar de fato uma via aérea, porque na sedação profunda isso pode acontecer, não é uma regra, ok? E na sedação profunda, sim, a resposta do paciente está muito menor, e aí para que ele me manifeste um sinal positivo, eu preciso de estímulos táteis, estímulos verbais acentuados. Por quê? Porque o nível de depressão do sistema nervoso central, o nível de depressão da excitabilidade do sistema nervoso central está numa esfera maior e a resposta do paciente fica diminuída. Fica mais difícil ele compreender e manifestar uma resposta às nossas perguntas, aos nossos comandos. Então, nível de profundidade de sedação é essa questão, nível mínimo da depressão da consciência, nível moderado, nível profundo. Em sedação profunda, realmente não tem contato visual, a resposta aos estímulos fica mais diminuída e sim, nós precisamos ter mais domínio da situação. Por quê? Porque nós não podemos permitir de maneira nenhuma uma evolução ainda maior na profundidade da sedação, no contínuo de estados. Meus amigos, isso é importante nós entendermos como a sedação venosa é a via capaz realmente de guiar o paciente pelos diferentes níveis de profundidade e por isso, por essa característica da titulação, ela é de fato a via mais segura para nós realizarmos as nossas sedações no nosso ambiente de consultório, no nosso ambiente ambulatorial. Resumindo, é importante dominarmos sobre esse tema, nível de profundidade de sedação, para que as nossas sedações sejam as mais seguras, para que as nossas sedações sejam eficazes e tenham, sobretudo, a questão da segurança muito preservada. Era isso que eu queria trazer para vocês, espero que tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha e curte para nós.